Nós vimos, né, na primeira parte desse módulo, né, os fármacos agonistas dos receptores opioides e os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Agora nós vamos ver os antidepressivos, a utilização dos antidepressivos para o tratamento da dor, tá? Então, vamos lá. Então, os fármacos, os antidepressivos, eles conseguem, né? Eles apresentam um efeito analgésico, tá? E eles são adjuvantes aí no tratamento da dor, tá? Eles são utilizados principalmente aí para uma dor crônica, tá? Então, dor aguda, você não tem a utilização dele, certo? Então, a dor aguda, nós temos a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais e também dos opioides, né? Dependendo aí da intensidade da dor, como a gente já viu, né? Os antidepressivos, eles atuam para dor crônica, tá? Então, são vários os tipos de dor que ele atua, que ele auxilia aí, né? E ele tem uma ação analgésica que é distinta da sua ação, do seu efeito antidepressivo, tá? Por que eu estou falando isso? Por que essa frase foi posta aqui? Pelo seguinte, então, as pessoas que têm depressão, elas também têm a depressão ela vem acompanhada aliás, as pessoas que têm dor crônica, elas têm geralmente elas apresentam também depressão, certo? Então, é muito comum uma pessoa que esteja passando por uma dor crônica ter depressão, tá? Então, essas pessoas, então, o que foi se observado ao longo do tempo foi o seguinte, que as pessoas que tinham, né, depressão, tomavam antidepressivo e tinham dor crônica, elas acabavam melhorando os sintomas da dor crônica, acabava diminuindo a dor crônica naquelas pessoas que faziam um tratamento crônico com antidepressivo para a depressão, tá? Então, aí foi feito estudo para avaliar se realmente os antidepressivos, eles têm uma ação que é independente da ação antidepressiva, tá? Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, porque quando a pessoa aliás, 75% dos casos de depressão, eles ocorrem por uma situação que é uma depressão reativa, tá? Então, nós temos a depressão que a pessoa tem a genética para ter depressão, e a depressão reativa, que ela acontece aí por conta acontece por conta de alguma situação que ela passou na vida, uma tristeza, ela perdeu uma pessoa querida, ela está doente, né, ela tem uma dor crônica, tá? Então, 75% dos casos de depressão, o start dessa depressão é por conta de uma situação como essas, tá? E a dor crônica é um fator importante que leva muita gente a ter depressão por dor crônica, certo? Então, o uso do antidepressivo, ele auxilia tanto na depressão quanto na dor crônica. Então, ele tem uma ação que é independente, né? Então, tem uma ação analgésica que é independente da ação antidepressiva, tá certo? Só para vocês entenderem. Bom, então, mas o que é a depressão, né? Sintomas da depressão. Então, o humor fica deprimido, existe uma anedonia, né, que é a perda da capacidade de sentir prazer, alterações do peso corporal, agitação, ou retardo psicomotor, sentimentos de culpa, ou desvalia, alteração de sono, fadiga, ideias de suicídio, sentimentos de desesperança, alterações endócrinas, imunológicas e do ritmo biológico, tá? Então, como eu já falei, né, nessa frase aqui embaixo, os pacientes com dor crônica frequentemente sofrem de depressão, tá? Bom, então a ação antidepressiva, a ação analgésica dos antidepressivos, eles aparecem aqui por conta de uma ação central, tá? Por uma ação do sistema nervoso central de ativação da via descendente de dor, de controle da dor. Lembra que eu falei na primeira parte dessa aula, né? Que nós temos os estímulos ascendentes, né? Então tem o estímulo de dor na periferia, ele é conduzido até nos centros superiores para ser processado, né?
E nós temos estímulos descendentes que fazem freio, né? Então, os antidepressivos atuam nessa via descendente, eles ativam essa via descendente de controle da dor, tá? Bom, mas como que eles atuam então, né? Os antidepressivos, eles aumentam a concentração de monoaminas na fenda sináptica. O que são monoaminas, né? Vou dar um exemplo aqui das monoaminas que ele aumenta, né? Serotonina, tá? Que é 5-HT, norepinefrina ou noradrenalina, a mesma coisa, e dopamina, tá? Então, estas são as 3 monoaminas que são moduladas aí pelos antidepressivos. Alguns aumentam mais de forma seletiva a serotonina, alguns aumentam de forma seletiva mais serotonina e norepinefrina ou noradrenalina, e alguns aumentam as 3, tá certo? A gente vai ver a diferença daqui a pouco. Mas qual é a função, então, do antidepressivo em geral? Aumentar a concentração da monoamina na fenda sináptica, independente de onde seja essa fenda sináptica, tá? Então, no caso do controle da dor, ele vai estimular a via descendente de controle da dor, tá? Então, lá nessa sinapse entre o neurônio que é descendente, né, que é ativado para o controle da dor, e o neurônio que está subindo com a informação da dor, ocorre um aumento na concentração dessas monoaminas nessa fenda, fazendo com que ocorra uma diminuição dessa despolarização que está subindo com a informação de dor, tá? Então, olha lá, nós temos aí a norepinefrina ativando a receptor alfa-2, levando aí uma diminuição do potencial de ação desse neurônio, ou seja, diminuindo a despolarização que está subindo com a informação aí da depressão, com a informação da dor, tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês, né, nós temos os antidepressivos, alguns que são seletivos para serotonina, que nós temos o exemplo aí, a paroxetina, fluoxetina, citalopram, escitalopram. Esses aumentam de forma seletiva mais a serotonina, tá? Nós temos os seletivos para noradrenalina, desipramina, maprotilina, quer dizer, e nós temos os seletivos para nor e para a serotonina, que é duloxetina e venlafaxina, e os não seletivos, tá? Esses não seletivos, eles aumentam as 3 monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina, certo? Então, eles aumentam de forma não seletiva. Qual que é o mais eficaz para o tratamento da dor aqui? Eu coloquei uma setinha aqui, ó, para a direita, então o mais eficaz são os tricíclicos, certo? Que aumentam todas as monoaminas, tá? Em segundo lugar, nós temos aí os seletivos para noradrenalina e serotonina, certo? Nós temos nesta ordem aí de eficácia, tá bom? Bom, os tricíclicos são os antidepressivos que mais têm efeitos colaterais, tá? E aí, mas só que são os que mais são eficazes para o tratamento da dor, assim como são os mais eficazes para o tratamento da depressão. Tá? Então, eles têm uma eficácia grande, só que tem bastante efeito colateral também, certo? Bom, mais uma classe que funciona muito bem também para dor crônica, é essa aqui, ó, que aumenta a noradrenalina e serotonina, certo? Eles têm uma eficácia boa, tá? Mas quando não responde, daí tem que passar para o tricíclico, certo? Beleza. Então, efeito analgésico dos antidepressivos, né? Nós temos aí alguns exemplos de tricíclicos, que é a amitriptilina, nortriptilina, clomipramida, tá? Então, aqui nós temos as doses, né, desses fármacos, né? Adultos, 25 a 100 miligramas por dia, crianças, 1 a 2 miligramas por dia, né, por quilo por dia, e aí por diante, tá? Então, aqui nós temos a dosagem para ter uma atividade antidepressiva, e aqui nós temos a estrutura dos antidepressivos. Essa estrutura ela é comum para eles, para todos eles, tá? Aí o que acontece é uma alteração desse radical 1 e radical 2, ó. Nesse radical 1 tem o nitrogênio, e no 2, essa cadeia aqui de carbono, na imipramina. E aí, por exemplo, na amitriptilina, nesse R1 é um carbono, tá? E assim vai
acontecem as diferenças entre eles, mas todos têm os 3 anéis, tá? Por isso que são chamados de tricíclicos, tá bom? Bom, em relação ao efeito farmacológico de todos eles fazem a mesma mecanização, vão diminuir a recaptação de monamina, tá? Então, nós temos aqui o neurônio pré-sináptico, tá? Aqui nós temos esse daqui pode ser um neurônio pós-sináptico, ou pode ser um tecido, né, onde está acontecendo essa inervação. E o neurônio, nós temos aí a liberação de monaminas na fenda sináptica, e os tricíclicos, eles vão inibir a recaptação, tá, da serotonina, da noradrenalina e da dopamina, que não está aqui. Tá? Então, eles inibem a recaptação das três monaminas, certo? Fazendo com que ocorra um aumento dessas monaminas na fenda sináptica. Beleza. Efeitos indesejáveis aí, ou efeitos colaterais dos tricíclicos, quais são? Os efeitos indesejáveis dos tricíclicos, eles ocorrem não por uma ação direta, aí, por aumentar a monamina, por ter uma diminuição de recaptação dessas monaminas. Esses efeitos ocorrem por eles apresentarem afinidade por outros receptores, como pelo receptor muscarínico, pelo receptor de histamina e pelo receptor alfa-adrenérgico. Tá? Então, eles têm afinidade por estes receptores, né, e atuam como antagonistas destes receptores. Então, olha lá. Quais vão ser os efeitos colaterais, então? Receptor muscarínico, nós temos a ativação dele, principalmente, pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Tá? Então, é só olhar aquele esqueminha que nós vimos, né? O que ocorre com a ativação do parasimpático. Tá? Então, o que ocorre com a ativação do parasimpático, esses efeitos vão ser diminuídos pela presença de um antagonista, certo? Então, olha lá. O que acontece como efeito colateral aí? Antagonista de receptor muscarínico. Boca seca, né? Quando a gente vai comer, ativa o parasimpático. Então, aumenta a salivação, certo? Então, a salivação é resultante da ativação de receptor muscarínico, certo? Então, bloqueio vai causar boca seca. Tá? Constipação. Ativação do parasimpático, aumenta o peristaltismo. Né? Diminuiu o peristaltismo, vai causar constipação. Né? Visão borrada. Da visão borrada, se a pupila dilatar ou contrair, de qualquer forma vai ter uma visão borrada. Né? E retenção urinária. Esses são os efeitos colaterais observados aí por sua ação antagonista aí no receptor muscarínico. Tá? Aí nós temos também o efeito dele, antagonista no receptor H1, tá? Aqui está cortando, depois eu arrumo, tá? Mas é um receptor H1 aqui, ó. Tá? Então, receptor H1, receptor de histamina, tá lá no sistema nervoso central. O que acontece quando vocês todos já devem ter tomado aí alguma vez na vida, um antialérgico, né? Um antialérgico é um antihistamínico, alguns são antagonistas do receptor de histamina, né? E qual que vai ser o efeito de um antihistamínico? Sonolência, sedação e aumenta o peso também, aumenta o ganho de peso porque aumenta a fome, tá? Então, o antagonista H1 vai fazer um aumento de fome também, certo? Qual outro efeito? Antagonista alfa-1. Lembra que eu falei para vocês que nós temos no sistema vascular, e no sistema vascular nós temos o receptor alfa-1, tá? Então, o antagonista no receptor alfa-1 vai fazer o quê? Diminuição de pressão arterial, certo? Então, ele pode potencializar o efeito de alguns antihipertensivos também, certo? Então, olha só, os efeitos colaterais dos tricíclicos, eles ocorrem por esta afinidade aí com outros receptores, tá? Então, são 3 os receptores, muscarínico, histamínico e alfa-adrenérgicos, tá certo? Então, esses são os principais efeitos aí dos antidepressivos tricíclicos. Bom, nesse estudo clínico, né, foi feita uma comparação, um tratamento de 8 semanas com opioides, né, morfina ou metadona, e o antidepressivo, nortriptilina.
tricíclico. Qual será que foi mais eficaz? Será que teve diferença entre eles? Aqui foi feito um estudo para uma neuralgia pós-herpética, para uma dor neuropática. Tá? Qual que vocês acham que foi melhor aí? Alguém quer dar uma opinião? Será que foi opioide ou será que foi antidepressivo? Né? Olha lá, resultados. Ambos os tratamentos foram eficazes. Tá? Então, a eficácia entre os dois tratamentos foi semelhante. Tá? Tá, mas se a eficácia foi semelhante, e agora? Qual será que é melhor utilizar? Será que é melhor utilizar o antidepressivo ou um opioide? O que vocês acham, gente? O que vocês utilizariam? opioide ou antidepressivo? Professor, o antidepressivo. Por 8 o semanas. antidepressivo. Eu também utilizaria antidepressivo. O opioide seria em casos, por exemplo, mais agudos, alguma coisa de curto prazo. A médio e longo prazo utilizaria o antidepressivo. Tá, muito bem, é exatamente isso. Então, se for fazer uma comparação, né, em relação àquele que tem menos efeito colateral, qual que é? É o antidepressivo. Por mais que ele tenha também bastante efeito colateral, né, a nortriptilina é um tricíclico, é o que mais apresenta efeito colateral, mas se comparar com o opioide, é menos, vamos dizer assim, é menos ruim, tá? Tudo bem? Professor, Pode falar. o antidepressivo ele pode causar dependência também? Então, o antidepressivo não é difícil dele causar, você tem que fazer, geralmente quando é um fármaco para ação central, você tem que geralmente fazer uma diminuição aos poucos também, tá? Mas dependência igual ao opioide, não, de jeito nenhum. Tá? Então, a dependência com o opioide, ela é muito rápida e ela é muito agressiva, certo? Agora, antidepressivo, o que pode acontecer? Parar de uma hora para outra, você pode sentir a carência ali, né? Vai acontecer uma carência das monoaminas e isso vai gerar um certo desconforto, mas nem em comparação com o opioide, tá certo? Então vai causar um desconforto, tá? Dependendo do tempo e da dose, né? Mas nem em comparação com a dependência do opioide, certo? Tudo bem? Obrigada. Então vamos lá. Aí nós temos então, só voltando um pouquinho aqui para o antidepressivo, gente, aqui foi feito esse estudo do tricíclico, mas olha só, um antidepressivo que é muito utilizado por conta de efeito colateral, né, de apresentar menos efeito colateral, é a duloxetina e a venlafaxina, tá? Então, se vocês olharem aqui de novo, né, na comparação de eficácia, o mais eficaz é o tricíclico, mas esses dois aqui, eles têm funcionado muito bem, tá? E tem a vantagem, né, de ter menor grau de efeito colateral. Isso é ótimo, certo? Então, por conta disso, que eles estão sendo bastante utilizados. Se não funcionou, aí pula para outro, tá? Então, esse seria um segmento aí mais lógico, certo? Bom, então vamos lá. Nós falamos dos antidepressivos, agora os antiepiléticos, né? Antiepiléticos, nós temos a gabapentina e a pregabalina, tá? Eu falei para vocês, cheguei a comentar com vocês, na aula de farmacocinética, que os antiepiléticos, eles têm muita interação medicamentosa. São indutores ou são inibidores enzimáticos. Lembram lá da aula de farmacocinética? E que fármacos indutores, inibidores enzimáticos, eles causam interação, eles podem causar uma interação medicamentosa com outros fármacos, né? Vão aumentar ou vão diminuir a metabolização de outros fármacos, certo? Bom, a gabapentina e a pregabalina, elas não têm esse efeito. São antiepiléticos, só que não tem um grau menor de interação medicamentosa, tá? Agora, outras classes, como a carbamazepina, oxacarbamazepina, né, ácido valproico, fenitoína, eles têm aí já entra na regra dos fármacos que causam bastante indução ou inibição enzimática, tá? Então, os antiepiléticos, eles têm essa característica. Então, vamos lá. Como que os antiepiléticos atuam? Também na diminuição, também na ativação dessa via descendente, diminuição desse impulso
de despolarização que está subindo, tá? Então, eles vão frear esse impulso que está subindo lá, que vai levar à informação de dor, tá? Bom, não a gabapentina, né? Não altera o metabolismo de outros fármacos, como eu já falei, né? Não é indutor nem inibidor enzimático, que foi o que eu estava falando aí no slide anterior, tá? Então, a gabapentina, temos a dose aqui da gabapentina, que os adultos e adolescentes com mais de 12 anos, 300 a 1.800 miligramas por dia, e crianças de 3 a 12, 10 a 50 miligramas, tá? É amplamente utilizado aí no tratamento da dor crônica, tá certo? E qual que é a explicação, né? Os antiepiléticos, como que eles atuam? Eles vão atuar em regiões do sistema nervoso central que estão mais ativadas. Então, quem tem epilepsia, por exemplo, quem tem a convulsão, né, por conta de uma epilepsia, ele vai ter uma região do sistema nervoso central que está mais ativada, tá? Está acontecendo bastante despolarização. E os antiepiléticos vão diminuir essa despolarização. Então, ele joga a atividade de despolarização para baixo, tá? Então, eles fazem isso, eles têm essa capacidade de ir atuar, né, mais aonde está mais ativada, pela despolarização está mais ativada, fazendo com que ocorra uma diminuição dessa ativação de despolarização, certo? Então, é o efeito aí, meio bem resumido, né, dos antiepiléticos, tá? A gabapentina, ela faz isso também, ela vai diminuir a ativação aí desse neurônio que está ativado, que está conduzindo a dor, tá? E ela vai diminuir por ativação do descendente, certo? Então, essa explicação, tá? Inibição da função do canal de sódio. Professor, tá? Oi. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você fala inibição dessa via descendente, aí você falou depois que impede a dor de subir. Então, assim, é uma via descendente que impede a ascendência do... É mais ou menos isso daqui, ó. Nós temos a via descendente de controle de dor, certo? Ó, faz uma neurotransmissão aqui, aí tem uma outra e faz aqui, ó, certo? Se você olhar bem, não sei se você consegue ver aí, eu tenho o seguinte, ó. Esse neurônio que está subindo, né? Ele está fazendo uma neurotransmissão com esse neurônio aqui, ó. Esse daqui. E está levando a informação para cima, ó. Esse daqui, ele vem lá da periferia, né? Libera o neurotransmissor aqui e ativa esse daqui, tá? E, junto nessa neurotransmissão, eu tenho um que está vindo lá de cima, ó. Esse neurônio aqui, ó. Tá? Esse é o neurônio descendente. Então, essa neurotransmissão aqui, ó, ela está subindo com a informação de dor, certo? Despolarizou aqui na periferia, aí chegou aqui, liberou o neurotransmissor, ativou o receptor, despolariza esse daqui, aí sobe, beleza, né? Agora esse daqui, ó, ele está descendo, ele vai liberar neurotransmissor aqui para frear essa informação que está passando aqui, entendeu? Maravilha. Então, é isso que acontece acontece exatamente aqui, ó, tá? Nessa neurotransmissão aqui. Ou nessa, que ele tem uma projeção aqui para esse que está subindo, ó, entendeu? Tá? Então, ele vai liberar neurotransmissor que vai impedir, lembra que eu mostrei, né? Que a informação ela é conduzida por uma diferença de potencial, né? Fica mais positivo dentro, certo? Sim. Ele vai fazer com que fique mais negativo dentro do neurônio. Então, ficando mais negativo, aquela informação vai ter mais dificuldade para ser conduzida, entendeu? Obrigada. Então, é essa a mecanização, tá? Bom, então vamos lá. Canal de sódio, né? Lembra que a despolarização, ela acontece basicamente por entrada de sódio e de cálcio no neurônio, né? Lembra lá da fisiologia básica? Entra o sódio e entra o cálcio, por exemplo. Então, isso que vai causar despolarização, né? Então, esses inibidores aí no canal de sódio, né, ou de cálcio, eles fazem uma diminuição na despolarização desse neurônio, tá? Então, essa é a mecanização também, tá? Então, ele bloqueia o que está subindo ou ele ativa aquele que está descendo, tá?
Fenitoína, né? Então, a fenitoína ou a dilantina, ela tem uma farmacocinética boa, causa inibição enzimática hepática, tá? Então, essa daqui causa muita interação medicamentosa, certo? Então, lembra lá que a gabapentina, ela causa pouca interação medicamentosa. É um antiepilético, mas tem pouca interação medicamentosa com os fármacos. A fenitoína, não. A fenitoína tem bastante interação medicamentosa, porque ela é um indutor enzimático. Ela vai aumentar a expressão de enzima, que vai metabolizar outros fármacos, tá? O que mais? Efeito indesejável, vertigem, ataxia, movimento ocular, confusão, hiperalgesia, o que mais? Hirsutismo, hipersensibilidade e malformação fetal, tá? Então, ela tem bastante efeito colateral, tá? Carbamazepina, carbamazepina, ela é um fármaco também, um indutor, mexe com metabolização de fármacos, ela é um indutor enzimático e tem efeitos colaterais, né, como sonolência, tontura, distúrbios mentais e motores, efeitos gastrointestinais e cardiovasculares, tá? Então, é da família aí dos antiepiléticos mais antigos, tá? Ácido valproico também causa indução enzimática, a mesma coisa, tá? E tem efeito colateral de encrespamento do cabelo e é teratogênico, tá? Bom, então esses foram os antiepiléticos. Dentre eles, né, o mais utilizado, que eu já falei, por conta da diminuição do efeito colateral e também que ele tem eficácia, é a gabapentina, certo? Bom, agonistas adrenérgicos, né? Aonde que vão atuar os agonistas adrenérgicos? Nós temos um deles, que é a clonidina, né? A clonidina é um agonista alfa-2, tá? Agonista alfa-2 que vai diminuir também essa transmissão de informação para cima, tá? Então, a via de administração pode ser sistêmica, epidural, intratecal ou tópica. Efeitos colaterais, sonolência, ressecamento da boca e hipotensão postural. Lembrando que a clonidina é um antihipertensivo, tá? Ela pode causar esses efeitos aqui, certo? Ativação dessa via descendente de dor. A clonidina, ela vai ser um agonista alfa-2, ó. Ó o alfa-2 aqui, ó. Tá? Lembrando que esse é o neurônio que está subindo, ó. Tá? Esse daqui, ó. Esse é o que está subindo. Ativou o alfa-2, ele joga potássio para fora, certo? Então, diminui a geração de potencial de ação. Tá? Então, essa é a explicação do mecanismo de ação da clonidina, certo? E nós temos aí os fitoterápicos, tá? Então, nós temos alguns fitoterápicos que também são utilizados como analgésicos. Então, olha só que interessante, ó. O gengibre, Gengibre officinale, esse é o nome dele, que é o nome científico, né? O nome popular é gengibre. O que você encontra dentro do gengibre que tem efeito, né? Tem os princípios ativos dentro do gengibre. Gingerol e chagoais, certo? Indicação do gingerol e dos chagoais, analgésico e anti-inflamatório, tá? Advertência de uso. O uso é contraindicado em pessoas com litíase biliar, né, que é pedra na vesícula, e não deve ser associado com anticoagulantes. Por quê? Porque ele potencializa a ação dos anticoagulantes, certo? Então, nós temos essa advertência aí para o uso do gengibre, tá? Esse estudo aqui, ó, mostrou que o tratamento após a remoção do terceiro molar, né, em grupo placebo, ibuprofeno, 400 miligramas, e o gengibre em pó, tá? Em um extrato padronizado de gengibre, 500 miligramas a cada 6 horas, tá? Então, vamos ver qual foi o resultado, né? Então, foi quantificado a dor, né? Então, quanto maior o valor aqui, maior a dor. E após a cirurgia, foi quantificado esses valores após a cirurgia, tá? Até 12 horas. Então, olha lá. Grupo placebo, que só pensou que tomou alguma coisa, né? Ele não tomou nada, então ele teve uma dor bem grande, né? E foi diminuindo ao longo do dia, certo? Ibuprofeno, olha aqui, ó. Ibuprofeno diminuiu, beleza, teve efeito analgésico. E o gengibre, olha o gengibre aqui, ó, certo?
ele teve uma eficácia muito parecida com o ibuprofeno, tá? Então, esse foi um estudo aqui publicado em 2017, tá? Feito com extrato padronizado de gengibre. O que é o extrato padronizado? Extrato padronizado é um extrato que você tem um controle de qualidade daquele fitoterápico. Tá? Só lembrando um pouquinho da aula que eu falei sobre definições, né? Não é o gengibre que você compra lá no mercado, faz um chá, rala ele e tal e toma. Não, esse daí não é um extrato padronizado. Extrato padronizado é aquele que é vendido como fitoterápico mesmo, tá? Então você tem um controle aí de concentrações de gingerol e chagual, tá certo? Então dentro desse controle aí, você tem até a dose que é para tomar, né, dentro da bula, daquele medicamento e tudo, tá? E você sabe que tem uma concentração mínima desses fitoterápicos lá dentro, tá? Diferente de você pegar um gengibre na feira e tomar. Você não sabe qual é a concentração exata que ele tem de princípio ativo, tá? Então, isso vai ser muito... O que vai levar a essa diferença são as condições em que ele foi feita a colheita, em qual período do ano ele foi feita a colheita, quais são os cuidados após a colheita, tá? Então tem tudo isso, tem uma série de coisas, tá? Então no fitoterápico isso já é padronizadinho, certo? Já no que você compra na feira você não tem esse controle, tá? Bom, nesse outro estudo aqui ele faz uma comparação do ácido mefenâmico, que é o anti-inflamatório não esteroidal, ibuprofeno e gengibre 250 mg em pó a cada 6 horas, né? Deixa eu ver aqui. É na desminorreia, tá? Então, o tratamento da desminorreia. Então, vamos lá. Depois do tratamento, né? Então, a diminuição da dor foi aqui de 50, né? Então, ele teve aí uma diminuição de 10, do ibuprofeno de 13 e do gengibre de 18, tá? Então, nós tivemos aí uma eficácia, no final, na estatística deu tudo igual, né? Mas esse estudo aqui mostrou que o gengibre também ele diminui a dor na desminorreia, né? Na desminorreia que é a dor da menstruação, né? Então, que é utilizado para isso bastante o ácido mefenâmico, que é o Ponstan, tá? Então, por isso que foi feita essa comparação aí com o ácido mefenâmico, certo? Isso daqui foi um estudo clínico. O que mais? Saindo do gengibre, nós temos aí um outro estudo que fez um tratamento para reumatismo, artrite reumatoide, tá? Então, o índice de artrite que foi medido, esse daqui é o controle, esse daqui é o gengibre, tá? Então, diminuiu também aí a artrite reumatoide, esse daqui eu acho que foi modelo animal, se não me engano, tá? E aí o mecanismo de ação pelo qual ele faz isso. Esse estudo aqui, ó, mostrou que ele faz uma inibição importante da COX-2, olha lá, o chagoal, tá? Que é um dos princípios ativos do gengibre. Por isso que ele vai ter uma ação anti-inflamatória e, consequentemente, analgésica, tá? Ele responde muito bem para aquela dor, que é uma dor que tem um fundo inflamatório, certo? Então, o gengibre, ele responde bem para isso. Então, para artrite reumatoide, né, ele funciona muito bem, quer ver? Bom, tem um exemplo aqui mais para frente, depois eu mostro. Mas ele funciona bem aí para dores que têm inflamação, tá? E a dor que responde a anti-inflamatória não esteroidal, ó. Reparem que sempre foi feita uma comparação aqui, nos estudos, com anti-inflamatório não esteroidal, tá? Ibuprofeno, né? O gengibre, a comparação, ácido fenâmico com ibuprofeno, e nesse daqui não foi feita nenhuma comparação entre eles, tá? Mas aqui foi feito um estudo tem uma dor, né, causada por uma inflamação, certo? Tudo bem, gente? Sabiam disso, do gengibre, ou não? Assim não, professor. Então, ele tem uma eficácia aí como analgésico, tá? Bom, o outro fitoterápico que tem eficácia de analgesia é a Quimélia oleracea, né? Que o nome comercial é jambu, agrião,
bravo agrião do Pará. A Quimélia oleácea, ela causa uma dormência na boca. Então, quando você coloca ela na boca, ela dá uma anestesiada na boca, certo? E por conta disso, né, foi feito um estudo aí, foi feito estudo, né, para avaliar se ela tinha ação analgésica, né, por conta dessa analgesia que ela causa, e foi descoberto que realmente ela tem uma ação analgésica, tá? Uma ação analgésica e anestésica para dor neuropática, certo? Então ele é utilizado em várias comunidades aí para tratar vários tipos de dor, tá? E nesse estudo aqui foi feito um tratamento de uma dor teste nocicepção orofacial em camundongos. Foi feito um tratamento com extrato, né, de 10, 30 e 100 miligramas por quilo, e foi verificado aí uma diminuição dessa dor orofacial em animais, tá? Aí, sabendo que o gengibre tem essa ação anti-inflamatória importante, que também diminui a dor por uma redução de inflamação, e o jambu tem esse efeito mais anestésico, né, e analgésico, pensando em diminuição de neurotransmissão, né, que é mais voltado aí para dor talvez neuropática, né? Foi feita uma associação, tem uma empresa que fez a associação deles, tá? Então associou gengibre com o jambu, certo? Para ter aí um fitoterápico que tem uma eficácia boa, como analgésico. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. E esse fármaco é o mitidol, tá? Que tem associação. Nesse fármaco, ele tem aquela tecnologia fitossoma, certo? Fitossoma que aumenta a absorção, tá? Lembrando aí que esse fitossoma vai potencializar a absorção do fármaco, de alguns fitoterápicos. E com a associação deles, né, olha só o que aconteceu. Isso daqui é um estudo clínico, né, com humanos, que tinham artrite, tá? Então, esse foi o azul mais escuro, o joelho direito, e o mais claro, o joelho esquerdo, tá? Então, diminuiu a dor ao longo do tempo, tá? Com a associação dos dois, certo? Então, foi feito um tratamento de 300 miligramas 2 vezes ao dia, beleza? Então, esse é um exemplo aqui de associação dos dois, tá? Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai fazer agora o seguinte, eu vou colocar alguns tipos de dor, né? E alguns tratamentos que mais respondem àquele tipo de dor, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação aos analgésicos? Em relação às classes que nós conversamos até agora? Tá tranquilo? Professor, esses fitoterápicos, né, o mitidol e mesmo o extrato de gengibre, tem efeitos colaterais ou é bem menos do que... Então, em relação ao efeito colateral, ó, o gengibre, ele tem que tomar cuidado, né, quem tem eríase biliar, que é a pedra na vesícula, e se associar ele com o anticoagulante, tá? E o jambu, não coloquei aqui, ó, ser utilizado para dor de dente, mas eu acabei não colocando o efeito colateral dele aqui. Mas ele não deve ter tanto efeito colateral, não, tá? E geralmente o que acontece? Fitoterápico tem efeito colateral? Ele tem. Só que é muito menor em relação ao não fitoterápico, certo? Então, se você fizer uma comparação, ele é muito menor, tá? Legal. Pode falar, Pamela. Professor, os fitoterápicos, eles podem ser combinados com outros medicamentos para diminuir a dose dos não fitoterápicos? Então, eu não tenho encontrado estudos, né, em associação, por exemplo, do gengibre com ibuprofeno, gengibre com paracetamol e outros, né? Eu não tenho encontrado estudo assim, só associação de fitoterápicos, tá? Mas ele pode, né, acredito que pode sim diminuir, tá? Então, acho que nem estudos mostrando isso, tá? Então, mas pode ser que sim,
Pode ser que sim. Um bom questionamento. É que a gente vê bastante pessoas que sofrem bastante de artrite. Tenho alunos meus que tomam altas doses de remédio por dia e sofrem muito com efeito colateral. Tá. Então, aí o que pode, por exemplo, mas efeito colateral do anti-inflamatório não esteroidal, né? Isso mesmo. Tá, então ele realmente causa bastante efeito colateral, principalmente gástrico, né? E geralmente o gengibre, por exemplo, o jambu, ele não vai ter tanto efeito colateral aí, se usar nessa dose recomendada aí, tá? E se usar um extrato padronizado também, isso é importante, tá? Extrato padronizado é o que vai garantir que ele vai fazer efeito, certo? Beleza, Professor, obrigada. no caso do gengibre, algumas pessoas relatam aumento da pressão arterial. Geralmente quem tem essas patologias relacionadas à dor como artrite, mas já tem uma certa idade e é propenso a isso. Daí como utilizar esse tipo de trato? Tá, você falou que tem o quê? Um aumento de pressão? Isso. Tá. Ele pode, então, se você olhar aqui, pode modular, né, a pressão. Ele inibe COX-2, né? Lembra que aqueles inibidores seletivos de COX-2 podem aumentar a pressão também? Então, certamente é por conta disso, tá? Mas ele não tem só o inibidor COX-2, entendeu? Então, se você for fazer uma comparação em aumento de pressão por anti-inflamatório não esteroidal, que é mais seletivo COX-2, e o fitoterápico, ele vai aumentar menos, certo? Então, ele vai aumentar menos por quê? Porque ele tem vários princípios ativos, não é só um foco que ele tem, né? Não é só o COX-2, ele tem outros mecanismos de ação, que muitas vezes não são nem identificados, tá? Não são nem identificados, sabe que faz efeito, mas como tem muita substância ali no meio, você não sabe, é difícil você identificar qual é exatamente a mecanização, entendeu? Mas, em geral, eles têm muito menos efeito colateral do que os não fitoterápicos, tá? Beleza? Obrigado. Então, lembrando, tá, gente, que é importante que seja um extrato padronizado, tá? Então, é só chegar lá na farmácia e pedir, quero um extrato padronizado, não aquele que não tem padronização, tá? Essa informação é importante. Então, vamos ver agora qual que funciona bem aí para dor neuropática, né? Dor neuropática é uma doença neurológica que afeta a via sensitiva e pode produzir uma dor crônica, que é chamada também de dor neuropática, certo? Pode ocorrer em respostas aí, acidente vascular encefálico, esclerose múltipla e lesão de nervos periféricos, como traumas mecânicos, neuropatia diabética, infecções por herpes zoster, tá? Infecção por herpes zoster é muito mais comum em pessoas acima de 50 anos, tá? E por isso que hoje, né, se tem uma vacina aí, que as pessoas acima de 50 anos elas podem tomar, certo? A herpes zoster é uma inflamação, né, que é um vírus, né, o herpes, e é um vírus que ele pega o nervo, tá? Então ele inflama o nervo, e por mais que você mate esse vírus, use a medicação, que é o aciclovir, né, para matar o vírus, depois que mata ele, a dor continua, certo? Por mais que ele não esteja ali, a dor continua e ela pode continuar por muito tempo, tá? Isso é chamado de dor neuropática, certo? Então, ela é causada aí nessas condições aqui, tá? Bom, então, exemplo aí da herpes zoster, né, uma doença infecciosa causada pelo varicela zoster, é o mesmo responsável pela catapora, tá? Então, acima de 50 anos, por quê? Porque geralmente se tem uma alteração do sistema imunológico, né, após os 50 anos, e, na verdade, esse vírus sempre vai ficar no seu corpo, né? Aí abaixou um pouquinho o sistema imune, ele prolifera, tá? Então, é uma situação que dói bastante, né? Dói muito, quem tem fala que dói muito, muito mesmo, e hoje tem a vacina, tá? Então, a vacina ela vai controlar aí a infecção após os 50 anos, tá?
que tem sido utilizado como uma prevenção. Então, dor neuropática, né, uma doença neurológica que pode afetar a via sensitiva, tem um aumento da sensibilidade do simpático e observa-se o aumento na atividade dos canais de sódio, tá? Então, lembra que o canal de sódio, ele vai fazer o quê? A abertura de canal de sódio, vai entrar o sódio e vai causar uma despolarização, né? Então, essa despolarização vai deixar mais fácil para acontecer a transmissão de informação, tá? Levando aí a sensação de dor, né? Então, por isso eles respondem bem aos bloqueadores de canais, desses canais aí de sódio. Carbamazepina, lidocaína, também é um outro anestésico local, né? Que também pode ser utilizado para esse tipo de dor. Perda excitatória de neurônios inibitórios, então se tem a perda de inibição e o aumento da ativação, tá? Essas são algumas explicações da dor neuropática, tá? Então é isso aí. Então esse é um esqueminha, né, mostrando em que se tem aí a lesão, né, do nervo. E após essa lesão tem a liberação de mediadores inflamatórios e fatores de crescimento que vão fazer com que ocorra uma alteração nesses canais iônicos, nesse neurônio sensitivo, fazendo com que ele fique ativo. Por mais que você não tenha mais o estímulo para causar dor, ele vai continuar ativado, entendeu? A pessoa vai ficar com dor de uma forma meio que crônica aí, certo? Bom, responde muito pouco analgésico convencional, a dor neuropática. Pode ser aliviada por quem? Por antidepressivos, como a amitriptilina, nor e duloxetina, né? Antiepiléticos, como a gabapentina, pregabalina, também carbamazepina, oxcarbamazepina, né? Lidocaína, que é aplicado topicamente, e opioides em doses elevadas, tá? Então, o tratamento com a dor neuropática, ela responde mais para esses fármacos aqui, para essas classes de fármacos, tá? Dor neuropática. Qual que é a sequência recomendada pelo Ministério da Saúde? Pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para dor, né? Qual que é a sequência recomendada? Antidepressivo tricíclico, ou a duloxetina, ou venlafaxina, certo? Antidepressivo, daí não funcionou. Mantém o antidepressivo tricíclico ou a duloxetina, faz adição do antiepilético, né, tradicional, certo? Não funcionou. Antidepressivo tricíclico ou a duloxetina mais a gabapentina. Não funcionou. Antidepressivo tricíclico ou a duloxetina mais GABA mais morfina, certo? Então, essa é a sugestão de tratamento que é dado aí pelo Ministério da Saúde, certo? Tudo bem? Então, uma associação de mais de um fármaco aí para o controle desse tipo de dor. Beleza? Então, tá bom. Tudo bem, pessoal? Em relação à dor neuropática? Vocês já ouviram falar? Em relação à dor neuropática? Sim, não? Tranquilo, Bruno. Já ouviu? Professor, Oi, pode falar. uns slides atrás eu tinha colocado ali que acho que era para dor herpética, que era o uso de, não do triciclo, mas era venlafaxina em associação. Tá. Aí, no caso, seria enquanto a herpes zoster está ativa, seria esse tipo de tratamento. Aí, caso a pessoa não surte, ela cura a herpes zoster, mas fique com a dor neuropática, ela usaria o tricíclico. Seria esse o caso? É assim, ó. Na herpes, não é toda a herpes que vai causar dor neuropática, tá? Então, ela pode aparecer nessas situações aqui, ó. Certo? Cadê o slide que está mostrando isso? Então, ela pode aparecer no acidente vascular encefálico, na esclerose e na lesão por trauma, né? De nervos, como o trauma mecânico, diabetes, é muito comum aparecer no diabético, certo? E na herpes zoster. Então, ela pode aparecer, não é? Por exemplo, a minha avó teve herpes e não ficou com dor neuropática, tá?
Então, ela teve herpes zoster e não ficou, tá? Então, depende muito da intensidade que pegou, depende muito da pessoa, tá? Então, não é uma... Mas durante o tratamento da herpes zoster, por exemplo, você vai tratar com a ciclovir, tá? A ciclovir que é o antiviral, certo? Então, vai matar o vírus da herpes. Mas o problema é o que ela causou depois, entendeu? Por mais que não tenha infecção, a dor vai continuar em alguns casos, tá? É isso? Isso. É que eu tinha visto, acho que vi errado, na parte que falava sobre o uso de antidepressivo, que nem a venlafaxina. Tá, aonde? Tá. Aí é isso que eu fiquei na dúvida, porque ela falava da venlafaxina, que era o inibidor, depois apareceu o triciclo, mas eu Tá, achei... aqui, ó, tá. Então, a venlafaxina ou a duloxetina, ó. Pode ser aqui, ó. Ah, tá. Aí ela pode usar Tá? em complexado junto, tanto uma quanto a outra junto com o tricíclico. Então, lembra que eu falei dos antidepressivos? Qual que tem menos efeito colateral? Duloxetina e venlafaxina, certo? Que esses aqui, ó, esses dois aqui, eles vão aumentar, eles vão fazer o aumento da serotonina, 5-HT, né? Mais a noradrenalina, ou norepinefrina, certo? Então, eles são bem eficazes e têm menos efeitos colaterais, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, antidepressivo tricíclico, ou venlafaxina, ou duloxetina, entendeu? Certo. Tá, Aí, entendi. Certo. aí você pode substituir aqui, ó, continua com a venlafaxina ou duloxetina, mais o antiepilético tradicional, daí você pode colocar os três aqui, ó, no lugar do, aliás, ou tricíclico, ou a venla, ou a duloxetina, desse lado aqui, tá? Tudo bem? Certo. Era isso? Entendi. Não, era isso. Entendi agora. Obrigado. Aí, então, nós temos a fibromialgia, tá? Que são alterações crônicas caracterizadas por dor, né, musculoesquelética, generalizada, fadiga e insônia, né? A causa, tem alguns estudos mostrando algumas indicações de causa, mas não se tem uma certeza ainda das principais, o que vai levar à fibromialgia, né? Então, mas é uma alteração aí generalizada que aparece várias alterações, várias dores, né? Musculoesquelética, vai ter comprometimento central, né? Então tem uma série de alterações, né, que vão aparecer no organismo. Analgésicos clássicos, como anti-inflamatórios não esteroidais e opioides, não são muito eficazes para esse tratamento, certo? Proporcionam apenas um alívio, né? Então, esse tipo de tratamento, nós temos aqui um exemplo, né? Algumas indicações de tratamento e tratamento medicamentoso, mas tem outras intervenções que alguns autores falam que funcionam muito mais do que o tratamento medicamentoso, tá? Mas quando é o medicamentoso, né, que é o foco da aula, nós temos aqui as sugestões de tratamento, que é a mitriptilina, certo? 25 a 50 miligramas antes de dormir, que é um antidepressivo. Ciclobenzaprina. O que é a ciclobenzaprina? Um relaxante muscular, tá? Que é o princípio ativo do Miosan, certo? Que dá bastante sono, né? Então, por isso tem que tomar antes de dormir, né? Venlafaxina, que é um antidepressivo. Duloxetina, gabapentina, pregabalina e tramadol, tá? Então, essas são alguns fármacos que têm sido indicados aí para o tratamento da fibromialgia, tá? E, então, nós temos esses exemplos. Eficaz tratamento. Pouco eficaz o tratamento medicamentoso, então nós temos essas indicações, mas nem sempre eles vão causar aí um sucesso no tratamento. E indica-se também como tratamento de comorbidades como ansiedade e depressão, tá? É muito comum a pessoa que tem a fibromialgia ou qualquer outro tipo de dor apresentar depressão. Então, esses tratamentos com antidepressivos, eles vão acabar fazendo duas coisas em uma só, né? Dois efeitos em um só, tá? Então, tem a fibromialgia, que dá dor e tem a depressão, e usa um fármaco para tratar as duas coisas, certo? Isso que eu quero dizer.
Tratamento eficaz, que tem se mostrado eficaz. Atividade física regular, certo? Então, a atividade física tem se mostrado muito eficaz para o tratamento da fibromialgia. Mais eficaz do que o tratamento medicamentoso, tá? Isso está descrito até, está colocado até no livro de farmacologia, certo? Então, o paciente responde bastante à atividade física. O difícil é ele fazer atividade física, né? Porque ele tem dor musculoesquelética, imagina, né? Então, para começar, não é fácil, tá? Então, de repente, tem que fazer aí um tratamento, ele tem depressão, né? Então, de repente, tem que fazer um tratamento com antidepressivo, para ele ter o estímulo, para ter uma vontade, né, de melhorar, para ter um ânimo maior, para começar a fazer atividade, entendeu? Então, de repente, tem que começar com fármaco, com essas comorbidades, e fazer o tratamento, começar uma atividade física, né? Alguém levantou a mão, pode falar. Oi, professor. Agora está conseguindo me ouvir? Que de manhã Sim. não estava? Sim. Ah, legal. Aqui eu tenho vários pacientes que a gente usa bastante a hidroterapia, né? E conforme vai evoluindo, a gente passa para a hidroginástica, porque a própria temperatura da água já é terapêutica, então já ajuda bastante nessa adesão aí, principalmente nesse começo, que é o mais complexo mesmo, é o que ajuda bastante. Uhum. Muito bom, muito bem colocado, Clara, obrigado. Então, nós temos aí a atividade física que realmente tem muito mais eficácia do que o medicamento, tá? Então, isso é resultado de estudo clínico, né? Não somente no animal é difícil você reproduzir o modelo, então tem bastante estudo com humanos de fibromialgia, tá? Agora, qual a atividade física que é melhor, né? Então, a Clara falou que na água, né, ótimo, né, que tem aí o térmico, né, a atividade física na água também tem um contato, parece que tem um contato, a pressão da água que estimula tem um estímulo mais completo, né, eu não entendo muito de atividade física, tá, mas assim, parece que é um estímulo mais completo na água mesmo, tá, então com uma natação, né, uma hidroginástica, tá, então esse é um estímulo muito bom, certo? E depois, mas qual que é o melhor? Melhor é aquele também que ela consegue fazer, tá? Então não adianta nada você falar assim, ó, para isso você tem que fazer hidroginástica, mas a pessoa não vai fazer hidroginástica, ela não gosta de água, não quer entrar. E aí, qual que eu vou fazer então? Tem que fazer aquele que ela se sente melhor fazendo, tá? Então, se esse é um estímulo para ela começar, então ela não gosta de entrar na água, tá? Então, você gosta de andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta, tá? Você gosta de fazer uma caminhada? Comece então com caminhada, depois a gente vai aumentando, né? Então, essa é uma situação. Tem que fazer, o estímulo dela começar é bem importante, né? Então, acho que a Clara colocou aí, né, a situação que ela vive, né? Na clínica que ela trabalha, e realmente o início é difícil, tá? O início é bastante difícil. Então, começar com alguma coisa que gera prazer para a pessoa é mais fácil, tá? E isso pode ir evoluindo para outras coisas, tá? Mas o começo, realmente, ele tem que ser voltado aí para coisas que que gerem um prazer, que vai ser mais fácil da pessoa ter uma adesão ao exercício físico, certo? Bom, e aí alguém quer falar? Pode falar, Clara. Só para falar de um relato que a gente viveu lá na clínica, com a suspensão do funcionamento das academias por conta da pandemia, vários pacientes que já tinham feito essa parte inicial, que já estavam engajados com uma atividade física, precisaram retornar porque ficaram parados, né? Acabaram não fazendo atividade. Então, não é só também nesse princípio. Quem já está engajado, mas precisou parar por algum motivo, às vezes precisa voltar uns passos antes. A fibromialgia tem todo esse complexo, né? Você tem que estar sempre intervindo, né? E essa parada aí por conta da pandemia gerou essa nova necessidade aí nos pacientes. Eu imagino. Isso daí
a pandemia, né, isolamento social, teve um impacto, não sei se certamente já tem um estudo mostrando isso, né, dos impactos, mas nem precisa fazer estudo, né? Então, só de você tirar a rotina da pessoa de fazer o exercício, de fazer o movimento que ela tem, né, que ela é muito terapêutico, né, para ela, já vai ter um impacto muito grande aí na vida da pessoa, né? Então, eu acho que a academia também, esse tipo de coisa, ele é uma atividade essencial. Eu penso assim também, né? Eu sei que bastante gente pensa dessa forma, mas eu acho que, utilizando o protocolo aí de isolamento, os cuidados necessários, né? Eu acho que, na minha concepção, é essencial, totalmente essencial, esse tipo de atividade, né? E, bom, enfim. Então, por que que ela tem uma eficácia, né? Eu esqueci de falar um pouquinho em relação ao exercício, aos receptores, a endorfina, né? O exercício físico, o movimento, ele estimula a liberação de endorfina, tá? Então, a endorfina, ela atua no mesmo receptor que o opioide atua, certo? Então, por isso que muita gente fica viciada no exercício físico, que são pessoas que buscam o barato do atleta. Vocês já devem ter ouvido falar bastante aí do barato do atleta, né? O que é o barato do atleta? Ele se sentir bem, né, com a atividade física, certo? Então, se sentir bem é pela liberação de endorfina, tá? Então, isso acaba viciando algumas pessoas, tá? Então, boa parte dessa analgesia, que é observada aí com a atividade física, ela ocorre por liberação de endorfina, tá? E ativação de receptores opioides, certo? Só explicando um pouquinho aí o efeito analgésico da atividade física, tá? Bom, dor crônica oncológica, né? Então, a morfina é um opioide, né, de escolha para o tratamento da dor crônica oncológica, que requer uma analgesia intensa, né? Então, dependendo do quadro aí oncológico, né, de pessoas que estão em estado terminal, por exemplo, eles têm uma dor muito intensa dependendo do câncer, né? E aí não tem outra estratégia a não ser fazer o tratamento com opioides, tá? Bom, aí nós temos os opioides de ação prolongada, como a morfina, liberação prolongada, intervalo de 8, 12, 24 horas. Esse de liberação prolongada é muito melhor para evitar a tolerância, tá? Então, ele vai liberando aos poucos, tá certo? Esse é muito melhor. Do que dar uma pancada, né, aumentar a dose e depois aumentar de novo, tá? Quanto maior a dose, maior a velocidade de infusão, maior vai ser a dependência e a tolerância, tá? Bom, oxidona também, de liberação prolongada, ajuda. E para evitar a constipação, né, é o que eu falei para vocês lá naquele slide anterior, né? Se usa um antagonista periférico, tá? Então, se mantém o efeito central do opioide e bloqueia o efeito periférico, tá? Bloqueando o efeito periférico, vai diminuir a constipação causada pelo opioide, certo? Então, isso é muito bom, certo? Muito bom porque você consegue diminuir bastante esse efeito colateral, tá? Então, tá. Aí nós temos os canabinoides, né? Canabinoides como THC, canabinol e canabidiol, tá? Eles são, né, são substâncias, vamos dizer assim, fitoativos, né, extraídos de uma planta, tá? Então, a cannabis sativa, ela é uma planta medicinal, certo? Então, ela tem princípios ativos, né, tem fitoquímicos lá dentro, que é o THC, canabinol, canabidiol, que apresentam efeitos terapêuticos, tá certo? Então, olha só, e esses efeitos terapêuticos, eles são causados porque esse efeito que ela causa no organismo, ele é causado porque nós produzimos endocannabinoides, tá? Então, o nosso organismo produz endocannabinoide, que são substâncias que vão ativar os receptores canabinoides, CB1 e CB2, por exemplo, tá? Então, olha só, aí nós temos o canabinoide exógeno, tá? E o endocannabinoide que é produzido pelo nosso corpo. Os dois vão ativar o receptor CB1 ou CB2, certo?
Bom, aí nós temos, então, o efeito, né, alguns efeitos da cannabis no organismo, que são os efeitos centrais e os efeitos periféricos, tá? Só um minutinho. Bom, então os efeitos centrais, quais vão ser, né? Dos canabinoides: analgesia, ação antiemética, anticonvulsivante, aumento do apetite, hipertermia, prejuízo na coordenação, comprometimento da memória de curto prazo e tarefas simples, tá? Então, esses são os efeitos centrais dos canabinoides. Efeitos periféricos: taquicardia, que pode ser evitada por beta-bloqueador, lipogênese, redução da pressão intraocular, broncodilatação, vasodilatação, que é marcante aí nos olhos, né? Por isso que as pessoas que usam canabinoides ou a cannabis em si ficam com o olho vermelho, porque tem dilatação dos vasos dos olhos, certo? Bom, e nós temos aí a maconha medicinal, né, que é a cannabis. Ela tem apresentado uma série de efeitos, tá? Então tem uma luta constante aí das pessoas que fazem o uso dela como terapêutico, para que seja liberado, né, o seu uso para o tratamento de algumas condições, como a epilepsia. Tem epilepsia que só responde com canabinoide, tá? Então ela não tem epilepsia, que é um tipo específico de epilepsia, que a pessoa não responde de jeito nenhum aos antiepiléticos convencionais, tá? E responde muito bem a cannabis, tá? Então tem um filme, se vocês tiverem tempo aí de ver, eu recomendo, que chama Ilegal, tá? Ilegal. Ele é um vídeo que está no YouTube, né? E é um vídeo de 40, mais ou menos, um filme, né, de mais ou menos 40 minutos, tá? Conta um pouquinho da história das mães com filhos que têm epilepsia, que não respondem ao tratamento convencional. Então, eles mostram um pouquinho do desespero dessas mães, brigando para legalizar, né, o uso da cannabis para o tratamento farmacológico, gente, né? Então, é uma briga por eles terem o direito de não ser uma coisa ilegal, entendeu? É uma coisa totalmente estranha, né? A gente vê isso aí, tá? Estranha no sentido de não ter a percepção, né, de liberar o uso desse tipo de planta para um tratamento, certo? Então, isso eu acho, não dá para entender um negócio desse, tá? Bom, e aí nós temos também o tratamento do glaucoma, do câncer, da AIDS, autismo, esclerose, Parkinson e dor crônica também. Nesse filme vai ter acho que tem um relato de uma pessoa com dor crônica que também usa canabinoide para esse tipo de tratamento, tá? Então, no ponto que eu quero chegar é o seguinte: a morfina, da onde que ela foi extraída? Do ópio, da papoula, tá? Então, por muito tempo, ela foi utilizada somente como para euforia, tá? E alguns usos medicinais. A cannabis é a mesma coisa, é uma planta que tem fitoativos, tem substâncias ativas lá dentro, e que, no mínimo, né, a gente poderia utilizar ela como efeito terapêutico, para o tratamento terapêutico, tá? Sem preconceito, né? Tem pessoas que usam para outros fins, né? Mas, para uso terapêutico, né, para outros fins é outra conversa, tá? A gente está conversando aqui sobre o efeito terapêutico, tá? Então, para isso, eu acho totalmente uma situação difícil de você não ter a liberação de uma substância que você sabe que faz bem, que funciona muito bem, principalmente para esses tipos de epilepsia, por conta que ela é considerada como ilegal, tá? É ilegal, mas ela é uma droga, assim como qualquer outro fármaco. Olha lá a oxidona. A oxidona causa muito mais prejuízo do que a cannabis, por exemplo, tá? Só fazendo uma classificação, certo? E, bom, então os canabinoides, eles têm efeitos adversos, têm bastante efeito adverso, assim como outros, né? Causam sonolência, confusão, euforia. Em roedores causam efeito teratogênico,
tem problema de memória também, diminuição de memória, como eu mostrei para vocês. Mas a superdosagem não causa depressão respiratória ou cardiovascular, tá? E, por isso, gente, são mais seguros até do que os opioides, tá certo? Se a gente fizer uma comparação entre opioide e canabinoide, os canabinoides são mais seguros do que os opioides, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? O que mais? Tolerância e dependência. A tolerância e dependência física ocorrem em menor grau, elas acontecem, mas em menor grau em usuários persistentes. Sintomas de abstinência são relativamente suaves, como náusea, agitação, insônia, irritabilidade, confusão, taquicardia, sudorese, e esses sintomas não causam ânsia compulsiva pelo consumo, né? Que é o que acontece lá com os opioides, certo? Uso clínico dos agonistas, né? Dor neuropática, tá? Então, tem estudo mostrando que ela responde bem para a dor neuropática, glaucoma, câncer e AIDS, por estimular o apetite, evitar a náusea, vômito e doença de Parkinson. Tem um colega aqui na UFSCar que ele estuda a utilização de canabinoide para Parkinson, tá? Que é o Marcos Nichara. Ele é professor no departamento de gerontologia. Ele é psiquiatra e ele tem um estudo com pacientes com Parkinson e tem resultados excelentes, tá? Para o uso para o Parkinson, o tratamento do Parkinson. Então, aqui nós temos dentro, né, as substâncias ativas, THC, canabinol, anandamina e nabilol, tá? Nabilol, quer dizer, né? E aí nós temos o uso clínico do antagonista. Esses daqui são agonistas do CB1 e CB2 e os antagonistas. O antagonista, né, lembro que um dos efeitos que eu comentei dos canabinoides um dos efeitos é aumentar o apetite, certo? Então, observando esse efeito, né, aí os pesquisadores perguntaram, será que eu colocar um antagonista não vai diminuir o apetite? Aí, pensando nisso, foi desenvolvido um fármaco, né, um antagonista do receptor de opioide. O tratamento da obesidade, dependência do tabaco, dependência de drogas e alcoolismo, que é o rimonabanto, tá? Ele realmente, ele diminui a fome, tá? Foi lançado no mercado, saiu no Brasil até, inclusive foi vendido por um tempo, só que ele saiu do mercado por apresentar alguns problemas muito sérios, né? Trabalhos revelam que os pacientes obesos que tomam rimonabanto têm o dobro de risco de apresentar doenças psiquiátricas, tá? Então, por conta desses efeitos e de outros, ele foi retirado do mercado. Isso eu estou falando do antagonista, tá, gente? Ó, antagonista do receptor de canabinoide. Esses são os agonistas, tá certo? Beleza. Bom, rimonabanto, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí, né? Vencimento do registro em 4/12, não foi renovado esse registro, tá? Então, tá. Canabinoides. O primeiro fármaco, né? O primeiro canabinoide que pode ser utilizado de forma legal, né? No Brasil, que é industrializado, é isso aqui, ó. Que foi o primeiro canabinoide que foi liberado o seu consumo, sua compra, né? Que é o Mevatil, tá? Tem o THC, tetrahidrocannabinol e canabidiol, tá? Então, a associação dos dois. Ele é uma solução, tá? Então, nessa solução é um extrato bem concentrado aí de canabinoide, extrato, eu não lembro se é alcoólico ou se é hidroalcoólico, né? Então, mas é uma extração da cannabis, tá? Que tem essa concentração padronizada, tá? E tem indicação clínica de diminuir os espasmos, pacientes com esclerose múltipla, e a posologia, ela deve ser indicada, deve ser seguida aí de acordo com essa tabelinha aqui, tá? Tem essas indicações principais, mas tem se utilizado para todas essas outras indicações aqui, ó. Dor neuropática, glaucoma, câncer, náusea e Parkinson também, tá? E a dose é assim, ó. Então, aqui está dividido por de manhã, vespertina noturna ou noturna, né? Então, dose matinal no dia 1, 0, vespertina noturna, uma espirrada, tá? Total de espirradas ou pulverizações, 1. Dia 2, 1,
dia 3, 2, dia 4, 2, e assim vai aumentando, né? Quando que eu paro? Quando que o paciente para? Ele para na hora que chegar na dose que está fazendo efeito para ele. Isso é chamado de titulação, certo? Então, vai aumentando, aí na hora que chegar no efeito desejado, ele para naquela dose, tá? Então, é assim que é feito, tá? Alguém já conhecia o Mevatil? Já ouviu falar desse fármaco? Alguém aí já ouviu falar dele? Ou sabe o valor que ele custa? Eu não conhecia, não, professor. Tá. Alguém sabe o valor dele? O valor não, mas eu trabalho bastante com neurologia, então a gente sempre escuta a procura dos pacientes, né? Tá. Então, o preço dele, a última vez que eu vi, estava 2.500 ou 2.600 reais. Um frasquinho desse aqui, ó, para importar. Por que que é tão caro? Então, porque ele é importado, tá? Ele não é produzido no Brasil, certo? Para quem não tem condição de comprar, o que se faz hoje? Isso daqui é só para ver o registro, né? Que está ativo no Brasil. Para quem não tem condição de comprar, indica-se essa associação aqui, ó, Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança. O que eles fazem? Eles plantam a cannabis, eles têm a justiça permite, ó, desde 2017, tá? Permitem que eles plantem e eles façam a extração, eles façam o extrato lá, eu não lembro qual que é hidroalcoólico, que é alguns que você extrai mais no álcool e outro mais na água, né? Então tem uma mistura. Então eles fazem essa extração e no final vai ficar um produto muito parecido com esse, tá? Muito parecido com esse também, mas só que esse daqui é de gotas, certo? É um extrato com qualidade boa, tá? E que é feito por essa associação aqui. Então essa associação é sem fins lucrativos, que ela é feita só para ajudar as pessoas que necessitam de utilizar cannabis, né? Canabinol, cannabidiol, certo? Então, até onde eu sei, se faz o cadastro, a pessoa tem que procurar essa associação, tem que fazer um cadastro e quem precisa usar, paga lá paga uma mensalidade, que se for comparar com o preço do Meravetil, é muito menor, acho que é R$100, não sei se chega a R$100, e aí as pessoas, essa associação manda pelo correio esse medicamento para a pessoa, tá? Então, foi muito bom, né? Depois de muita luta, muita briga das mães, principalmente das mães que têm crianças que têm epilepsia, foi liberado, né? Foi liberada essa associação aqui fazer a distribuição, tá? Para a população, certo? Tudo bem? Alguém levantou a mão, pode falar. Professor, eles fazem, eu tenho um amigo meu, Renan, também, Renan Abdala, de Curitiba, ele é médico, e ele é pediatra, e trabalha bastante não só para pediatria, mas para outras doenças também com cannabis. Eu tenho observado, nas conversas que eu tenho com ele, que eles fazem, por exemplo, o cultivo, você podem ter seis pés em casa. Até esses dias ele postou que eles vão fazendo diversos tipos de cultivo. Então, tem 2 pés de uma determinada espécie, até achar aquela que a pessoa se adapta melhor, de acordo, para não ficar fazendo muita mistura química. Fazer a extração somente daquela planta, para poder fazer um extrato de melhor qualidade. Porque alguns outros lugares, eles misturam algumas ervas junto, e daí acaba não tendo o mesmo efeito para fazer o processo de destilação do óleo, né? Eles fazem a extração do óleo primeiro, depois eles misturam. Mas tem diversas técnicas que eles usam mesmo. Tá. Então, aí é assim, ó, para você fazer a extração de um princípio ativo de uma planta, você tem que saber mais ou menos a solubilidade por exemplo, se você quer uma concentração de canabinol ou canabidiol, né, o THC, você tem que colocar mais ela num solvente oleoso, ou num solvente aquoso, ou num solvente hidroalcoólico, entendeu? Então,
Então, dependendo do que você quer extrair dela, você tem que colocar um grau de solubilidade daquele solvente, entendeu? Então, para algumas condições você usa mais o canabinol, para outras o THC, entendeu? Então, dependendo da condição, você vai fazer a extração de um princípio, um extrato mais rico naquela concentração, mais rico na concentração daquele fármaco. Mas o tratamento é esse, vai pingando, na hora que chegar no efeito, para, entendeu? É mais ou menos nesse sentido aí, tá? Alguém queria fazer mais alguma colocação? Levantou a mão? Oi, professor. Professor, qual foi o termo que o senhor usou ali relacionado à progressão da dosagem para encontrar a dose ideal? Titulação. Titulação? Titulação de título? Na titulação que se usa muito na química, tá? Uhum. Não, Mas química, quando você vai fazer a quantificação de alguma coisa, você tem que ir fazendo uma titulação. Você vai aumentando, até chegar numa condição em que você faz a quantificação de outro reagente, tá? Na farmacologia, a gente usa esse termo para dizer que vai aumentando a dose. Aumentando, até chegar no ponto certo, entendeu? Isso é titulação. entendi. TITU, que é escrito ele. Ele é escrito TITU. É titulação, ó. Titulação. Legal. Uhum. Esse é um termo muito comum na química, tá? Tá. Legal, professor. Obrigado. E aí a farmacologia utiliza para isso, tá? Então, quer dizer que vai aumentando a dose até chegar... Porque na química é assim, ó. Você tem uma proveta, né? Acho que é proveta que chama, que faz... Você vai medindo o volume e vai pingando em outra solução. Na hora que muda de cor, chegou na concentração que você... Na hora que muda de cor, daí você calcula o volume e vê a concentração, entendeu? Então, essa titulação vem daí. Você vai aumentando até reagir, né? Então, no caso da farmaco, a gente vai aumentando a dose até chegar no efeito. Lembra que eu mostrei na aula do efeito terapêutico, né? Que ele tem que passar a dose tem que passar o mínimo. Então, essa titulação vai sendo feita até chegar aqui, ó. Tá? Legal, professor. Obrigado. Interessante. Beleza. Mais alguma questão em relação a isso? Tranquilo, gente? Então, olha só, nós temos essa associação, que ela é uma associação que ajuda bastante gente aí no Brasil. Ela foi inspirada, essa associação, numa associação chilena, tá? Então, de um grupo de mães chilenas que faziam esse tipo de trabalho para tratar os filhos, né? Já que não se tinha um apoio aí do governo, era ilegal fazer a plantação, daí eles conseguiram no Chile, né? Então, essa associação foi baseada aí nessa associação chilena de mães, certo? Tudo bem, gente? Querem fazer mais alguma questão em relação a isso? Tranquilo? Vocês já estão satisfeitos aí com o conteúdo? Tem mais alguma dúvida? Não? Ô, professor, Oi. eu tenho uma dúvida, mas não está relacionada com nada disso que a gente viu até agora. Sabe essa questão desses medicamentos que está sendo muito tomado aqui no Brasil, né, para o kit COVID? Tem efeitos realmente deletérios aí para essa questão de ouvir falar que está aumentando o número de transplante de fígado, essas coisas. A gente já tem conhecimento disso? Então, sobre esse kit COVID, a gente pode comentar um pouquinho mais pro final, tá? Pode ser? Claro, claro. É que eu achei que tivesse terminado, desculpa. Não, tranquilo. Tem mais alguma questão em relação a essa parte? Senão a gente já para a gravação. Não? Professor, e a sua percepção quanto ao uso, por exemplo, do canabidiol e do THC
em relação aos usuários de maconha como se fosse de maconha recreativa, usar ela como processo de limpeza, se assim a gente pode dizer. Então, é assim, ó, uma coisa é você ter o uso, né, que é o uso social, tá? A isso se dá o nome de uso social, certo? O uso social é uma pessoa que busca a euforia, busca aí os efeitos da droga, certo? Então, a mesma coisa que acontece para a cannabis, aconteceu no passado e acontece até hoje para a papoula, certo? Com a papoula que se retira lá a morfina, tá? Então, é a mesma coisa. Então, você tem o uso social, tá? E nesse caso que a gente comentou nessa aula, é o uso medicinal, tá certo? Então, o uso medicinal, né, qual a minha posição em relação a essa, é que deveria, né, hoje a gente tem essa liberação, tá? Então, se a pessoa tiver, pode até plantar em casa, né? Pode até plantar em casa ou fazer um consumo de acordo com a associação. Então, eu sei que tem eu acho que eu não sei quais são os trâmites, você tem que pedir para plantar, não sei como é que é. Mas eu sei que hoje já é permitido o uso medicinal, tá? Então, para isso, né, eu acredito aí que tenha realmente que ser, que tenha uma liberação, né? Porque é um fármaco que eu não consigo ver, né, na minha visão de farmacêutico, qual que é a diferença entre o THC e o canabidiol e a morfina, tá? Eu não consigo ver qual que é a diferença entre o canabidiol e o THC e de um antidepressivo tricíclico, entendeu? E qual que é a diferença por exemplo, vou contar um pouco da história dos anestésicos locais. O primeiro anestésico local utilizado foi a cocaína, entendeu? Então foi a folha de coca, que ela causa uma anestesia mesmo, tá? Então quando você vai na Bolívia, por exemplo, vai subir lá os Andes, né? Vai nos países que tem que subir lá na altitude grande, né? Você masca a folha de coca para anestesiar, tá? Então, o primeiro anestésico ele foi a partir da cocaína. Depois foi modificada a molécula e hoje nós temos aí a lidocaína, né? Lidocaína, xilocaína, mas a molécula principal ali é muito parecida com a cocaína, entendeu? Então, você tem uma evolução aí da molécula. Agora, para esse fim terapêutico, eu realmente não consigo ver diferença, entendeu? Agora, o uso social é uma coisa. Eu acho que eu acho que realmente você tem que ter um controle, né, de você não ter eu acho que também cada país, cada pessoa tem um pensamento em relação a isso. Eu acho que se legalizar para todo mundo, quem quer usar para medicinal, quem quer usar para recreativo, né, para uso social, eu acredito que não vai ter diferença nenhuma, tá? Por quê? Porque quem quer usar, vai usar, vai. Sim. Se é legal ou não. Se eu não me engano, a Dinamarca foi feita a liberação. No estado de Nova York, semana passada, foi feito também. No começo teve um aumento do consumo por curiosidade da substância, e depois caiu, depois voltou a aumentar, e quando voltou a aumentar, eles tiveram um problema lá com fornecimento, porque o que estava sendo vendido regular era bom, era controlado, e você sabia procedência, mais ou menos o percentual de THC e canabidiol. Porém, começou a ficar caro e começou a não ter mais no mercado, e aumentou de novo o tráfego. Então, é uma via de mão dupla lá, mas lá a gente tem uma cultura totalmente diferente, né? Existem os pubs exclusivos para se usar esse tipo de substância. E aqui no Brasil a gente tem, e é complicado. Eu li uma reportagem tempo atrás sobre esse prensado que é vendido para uso recreativo, por o que tem no meio, né? O tanto de fungo, o tanto de tudo mais. E daí você não tem uma planta de qualidade para ser consumido. Então esse talvez seja o pior
pior processo, que não se sabe, uma coisa de saúde pública, não se sabe o que o pessoal fuma. Então usa como via recreativa. Então, esse é um outro, isso daí já entra, você vê, é uma preparação, extraído, não tem controle nenhum, não tem contaminação microbiológica, né? E é mais ou menos o que eu falei lá na aula de princípios básicos, né? Princípios básicos em que, quando você compra um fitoterápico, você tem controle, certo? E você tem o controle, você sabe qual a concentração das coisas que tem ali, e quando você compra um produto lá na feira, por exemplo, no Mercadão, você não sabe, entendeu? E a mesma coisa nesse caso do uso social aí da cannabis, né? Da cannabis, que você, dependendo de onde você compra, você não sabe o que tem lá dentro. Pode ter um monte de coisa, tá? Então, como é ilegal, não é regulamentado, pode ter um monte de coisa, tá? Então, essa discussão aí vai longe. Eu não sei se no Brasil a gente teria tanta maturidade, assim, de fazer das pessoas utilizarem, mas no fundo, eu acho que não vai mudar nada. Se legalizar e se não legalizar. Eu acho que não vai aumentar. Sinceramente, eu acho que não aumenta o consumo. Porque quem quer usar, vai usar, né? Independente se seja legal ou não, né? Obrigado. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Professor, Pode falar. eu só queria comentar sobre a fibromialgia, que eu fiquei pensando aqui sobre o exercício, né? No nosso centro, onde a gente trabalha, a gente inicia geralmente a parte de exercício com pacientes com fibromialgia, com exercícios aeróbios de baixíssima intensidade, até pensando na questão de que para esses pacientes, essas pessoas, né, esses alunos, eles têm uma fobia do movimento, que aí fazer exercício vai me gerar mais dor. Então, a gente vai com a exposição gradativa ao exercício, geralmente com exercícios mais aeróbios, de baixa intensidade, evitando a dor muscular tardia, porque é uma dor que a gente sabe que é esperada, né, após o exercício, mas para eles, tá aumentando mais minha dor, tá me doendo mais. Então, a gente às vezes começa com nada, praticamente, para introduzir, para tentar tirar essa cinesiofobia. E tem dado um pouco certo no nosso centro. Tá. Não, muito bom você contar essa experiência, Lucicleide, né? E é realmente isso. Então, a questão é um desafio muito grande você começar, e se você começar errado, você já perdeu, né, o paciente, né? Então, se começar a colocar Esquece, nunca mais eles voltam. Eles nunca mais voltam e nunca mais fazem exercício na vida. Exatamente isso. Então, esse cuidado realmente é muito importante, tá? Muito obrigado por compartilhar aí sua experiência.